Pois é, mais uma vez estamos aqui para começar o programa. Eu já estou no segundo balde de café já, esperando Juliana. Mas é tranquilo, né? Assim, isso tudo faz parte do crescimento, gratidão. Ó, desde 7:30 da manhã já esperando para gravar. Poxa, ela tá aí. Aliás, não tá aí, né? Aqui, deixa eu só lá pegar o evangelho, que eu já volto. Não, ó, não fica se aproveitando de mim enquanto eu saio para ficar falando besteira pro editor, não. Tá. Ah, boa ideia. Não, eu já tô avisando que aí o editor edita e bota essa parte também, tá? Que você fica aí de mutretagem comigo. Voltamos com o episódio 10 dos Aprendizes de Joana, onde nós estamos estudando o nosso livro Psicologia da Gratidão. Ele sempre fica meio turvo aí, ó. Onde nós estamos no capítulo 3 já, Ju, 3. Já estamos entrando no capítulo 3 hoje do nosso estudo. Perfeito. Para quem tem o livro físico, lá na página 57, a gente vai iniciar hoje com a introdução, na verdade, do capítulo, porque a primeira parte do capítulo é sobre a gratidão na família, mas tem uma introdução belíssima, belíssima, e a gente quer muito comentar essas 4, quase 5 páginas de introdução. E como Jesus enunciou, iniciaremos, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Olha que abertura de capítulo, hein, Ju? É isso aí. Mateus capítulo 5, os versículos 44 e 45. E Joana de Ângeles vai, então, abrir, né, essa introdução do capítulo 3, que são os compromissos da gratidão com Jesus. Porque ninguém melhor do que ele para ser o exemplo de alguém que cumpriu com seus compromissos, né, Dani? Sim. Esse momento assim que a gente abre o capítulo, né? A gente vai com toda a ansiedade, assim, não vamos para os itens, né? Gratidão na família, gratidão na convivência social, gratidão pela vida. Aí a gente recebe assim um bate-pronto, assim, peraí, vamos com atenção aos compromissos da gratidão. Então, esse desenho que o livro vem nos trazendo, ele mostra que nós temos aí um caminho, né? Como Jesus também teve todo essa passagem foi dita lá no Sermão da Montanha. Então, tem todo um caminho, né, que vem se desenhando e de coisas que a gente precisa ir observando, né? Amai aos vossos inimigos. Só aí é uma reflexão assim que a gente é um contraponto à gratidão. Se a gente parar para analisar assim, como a gente está acostumado no nosso automatismo, né? Como eu vou amar os meus inimigos, né? Como eu vou entender, como eu vou entender que o Pai que está lá no céu, a luz do sol vem para os bons e vem para os maus. Então, assim, existe todo um contexto, né, que a gente precisa observar só nessa primeira entrada, assim, que ela traz essa passagem de Jesus. Isso. E Dani, só relembrando que quando a gente iniciou esse estudo, né, esse foi o nosso principal desejo, objetivo, que não fosse um estudo onde a gente ficasse aqui ensinando alguma coisa, não é? Até porque é muito claro que somos aprendizes e convidamos a todos para aprender junto conosco como
nesse caminho, nesse percurso que a gente se coloca, que a gente convida, né, todo mundo que está nos assistindo a fazer essa leitura de forma vivencial, né, a buscar a prática, o exercício, experimentar verdadeiramente o que é a gratidão nas nossas vidas. Quando você falou aí no início, né, que a gente estava doida para chegar logo no capítulo e começar, né, com o título que ela traz um capítulo que é gratidão na família, depois gratidão na convivência social, gratidão pela vida, fazendo uma análise, né, olha a ansiedade de a gente entrar em tantos temas, que na verdade são temas aonde encontramos muitas das nossas dificuldades diárias, não é? E a sabedoria estar em calma. Antes de falar de família, antes de falar de social, por que não falar de amar os inimigos? E um pouquinho mais abaixo, né? E isso aqui, na página 57 ainda, quando ela traz a recomendação tradicional, impunha o revide ao mal com o equivalente mal, eu fico pensando de maneira ampla em todos esses aspectos, família, social e na vida, né? Como a gente ouve, ou pelo menos como eu ouço ainda muitos discursos nesse sentido. Ah, o fulano fez isso, então faça isso. Quantos programas ainda na TV a gente para e fica esboçando reações de sorrisos, de afirmação, de concordância, né? Eu às vezes assisto, sei lá, um programa e de repente eu estou rindo sozinho, aí daqui a pouco eu estou chorando sozinho. Como a gente se envolve com conteúdos de forma geral, né? E como isso impacta na nossa vida. Muitas vezes tem alguém lá que vai ganhar uma prova, trapaceia o outro, empurra ele, deixa ele de lado, essas coisas, e a gente parece que ainda carrega muito isso conosco, né? O mal não é só para machucar, mas muitas vezes quando a gente quer tirar vantagem de uma situação, não deixa de ser mal, né? Muitas vezes nós temos que percorrer esse caminho que Joana está nos colocando, de ler, de entender passo a passo o momento da gratidão e como chegar a ela, do que pulando etapas. É fácil a gente pegar um livro, né? Vamos ler lá do meio para trás, ou vamos alternar, vou só ler o que eu quero, né? E acho ler só o capítulo bonito, né? Vamos ler só o capítulo que tem um título bonito? Ou vamos ler só a contrapágina dos capítulos, que aí só vem assim, Jesus, o homem-luz, maior exemplo de maturidade. E aí eu entendi gratidão. Não, é um caminho. Como também esses nossos sentimentos de emoção, pelo revide, vamos colocar assim, é também um exercício, né? Em outros momentos a gente lê que gratidão é uma construção, não pelo que se recebe apenas de bom e não pelo só o que se recebe, na verdade. Nós precisamos ter a gratidão de forma geral em nossa vida por tudo que acontece, ou de bom ou de ruim. E Joana, então, vai iniciar trazendo, né, essa proposta da reflexão de Jesus, porque ela vai dizer, né, o quanto isso, esse amar ao próximo, esse amar aos inimigos, isso é importante para a questão da gratidão, né? Porque é a maneira mais saudável da gente praticar a gratidão. E antes da gente entrar, então, nessa parte, Dani, fica um convite para todo mundo que, além dessa leitura, a gente ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente até separou, né? Os capítulos que vão falar muito disso. Capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que vai falar muito do perdão. Então, é bom dar uma relembrada, dar uma reestudada. O meu tá com a capinha aqui. Eu tá cheio de orelha, tadinho. E
o capítulo 12 de Amai os vossos inimigos, como pagar o mal com o bem. E aí a gente entra efetivamente, assim, bem com o dedinho ali naquilo que nos dói. E Joana, na página 58, é o que ela diz. De certa forma, a proposta de Jesus, no que concerne o amor em retribuição ao mal, é também a maneira psicológica saudável da gratidão, pelo ensejar a vivência da abnegação e da caridade. Esse é o link, né, o convite que ela faz. E Ju, a sequência, ela está muito relacionada a quando a gente tenta se calar, né? E ela continua assim: não implica silenciar o deslize que foi praticado, porém reconhecer que este proporciona o surgir e expandir-se os sentimentos superiores da compaixão e da misericórdia que devem viger nos indivíduos e nos grupos sociais. Então, muitas vezes a gente erra, desliza, e a gente silencia. A gente não toca isso que talvez pudesse ser um complemento ao desenvolvimento das nossas emoções, o desenvolvimento do nosso andar mais suave na nave, né? Como diria o poeta português, mais suave nessa existência, mais suaves e mais leves como espíritos, né? E se você olhar na 59, ela traz assim: a gratidão deve transformar-se em hábito natural no comportamento maduro de todos os seres humanos. Para que seja conseguida, necessita de treinamento, de exercício diário, em razão da sombra, que é vigilante e que propele a conduta da distância da indiferença ou mesmo da ingratidão. Eu anotei como um ponto de atenção esse parágrafo, porque se a gente precisa cuidar da nossa sombra, que ela é vigilante, ela está sempre ali, né? Deu um deslize, ela entra em cena, né? Na verdade, Dani, deu um deslize, ela entra, eu diria, deu um deslize do vigiar e orar, nós, né? Aquele monstro que nós somos e a gente tenta esconder com a capa bonita do ego. Ele entra em cena. E não é. E aí o ato falho, né? Eu falei, ele entra, nós entramos em cena. Somos nós, né? A gente sempre quer culpabilizar o outro, como se fosse o outro errado. Né? É o outro, é o lado mal, é o lado sombra. Nós precisamos aprender a nos identificar com isso. Né? E não silenciar. Silenciar. A gente precisa saber que somos ainda. Eu, pelo menos, sei de parte das minhas imperfeições. Então, assim, como parte das imperfeições, sempre tenho muitas outras ainda que vão aflorar, né? Não tem jeito. Me permite, então, fazer uma gratidão aqui ao vivo. Quando você falou do silenciar, né, que não implica em silenciar, me lembrou o movimento da live de quinta-feira, com a participação das pessoas. E é tão bonito, e aí agradeço aqui agora a todos que têm participado, porque o que está acontecendo ali é um movimento de não silenciar. Porque lembra, Dani, quantas pessoas colocando as suas histórias, comentando o que incomoda, cada vez que a gente faz uma proposta de hoje vamos falar de sombra, hoje vamos falar de maturidade, e todos participando, o meu é esse, eu tenho dificuldade com isso, o que me incomoda é aquilo. É um movimento justamente de não silenciar e da gente estar ali junto, refletindo, né?
parando, deixando de colocar aquela sombra como se fosse ele e a gente se colocando ali naquele movimento, né? Então, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente. Muito, mas muito mesmo. Muita gratidão por isso. É renovador, né? Quando a gente... Eu falaria não nem renovador, vou falar... Na minha experiência de falar, parece que aquela pedra que estava amarrada numa corrente assim nas minhas pernas, eu estou pouco a pouco quebrando os anéis e ficando um pouco mais leve o caminhar. Porque dividir e ver que só eu, que na verdade não sou só eu que sofro com tantas questões na minha vida, é muito reconfortante. E a gente só vai saber disso se a gente estiver vivendo em comunidade de fato, vivendo em comunhão, até das experiências que a gente acha que não são boas, né? Que são experiências que a gente vai dividindo nessas lives que a gente vai construindo juntos. Sim. E continuando então aqui, Dani, ainda na 59, um pouquinho, né, na sequência do que você lembrou, Joana de Ângeles vai trazer novamente aquela lembrança que a gente já falou em outros momentos, né, que o grande desafio existencial é o de bem viver-se e não o do pressuposto de viver-se bem, porque viver bem a gente fica naquela materialidade do bem, do conforto, de ter tudo, e bem viver, aproveitar efetivamente, aproveitando, tendo como base o verdadeiro sentido da vida, né, os nossos propósitos maiores. E aí ela continua trazendo, né, que neste sentido é muito grata a recomendação então de Jesus, conclamando ao amor mesmo em relação aos adversários, porque eles, sim, são os doentes, pois que elegeram as atitudes agressivas e destrutivas, acumulando resíduos de inconformismo e de ira, que terminam produzindo-lhes lamentáveis somatizações. Ou seja, quando a gente consegue colocar a nossa vida num patamar, não é? Do bem viver, compreendendo a existência como muito mais ampla do que isso que nós temos à nossa volta, do material, saindo do mais importante, aquele do ego, do aparecer, do externo, e se permitindo ser grato por tudo, a gente começa a compreender que, na verdade, o outro, ele é uma pessoa que precisa de ajuda. A gente sai do vitimismo, ele fez mal para mim, e a gente fica guardando aquilo tudo. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda, como nós também. Eu tô aqui quietinho. Tô aqui quietinho porque, ó, isso é difícil demais, gente. Não, olha, eu tô aqui querendo achar palavras, mas esse parágrafo de a gente se colocar no lugar do outro e entender que ele é doente e só assim talvez não ter reações revides à conduta do outro é muito difícil. Eu juro para você, assim, se você analisar essa passagem que ela traz, quando toca que o outro é doente, eu fico pensando assim, o quanto eu sou doente em algumas situações, emoções, aspectos, e que isso interfere também no outro. Ou seja, a visão que eu tenho assim, ele é doente, por isso que ele age assim. Cara, mas... Eu também sou o outro do outro, né? Eu também sou o doente do outro. É a tal da empatia, que é a palavra modista aí do momento, que vamos ter empatia. Peraí, vamos colocar assim, quando eu falo que o outro está doente, o quanto essa minha fala carrega o julgamento, o quanto a minha fala carrega a análise de que o outro é que tem que mudar e não eu. Isso é uma reflexão, tá? Isso é um questionamento reflexivo.
Nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia. O quanto os meus comportamentos, as minhas emoções contribuem para que o outro adoeça mais ainda também. Porque muitas vezes o outro pode estar melhor do que eu, mas os meus comportamentos vão, de alguma forma, interferir nas reações do outro. Enfim, só que é o que Joana vai trazer, Dani, que é justamente quando a gente consegue não devolver o mal na sua idêntica e morbífica moeda, é que o self se exulta. É que o seu eixo com o ego torna-se menor em distância separativa, proporcionando-lhe a diluição lenta das suas fixações. Então, olha o que ela fala, né? Devolver o mal na sua idêntica e morbífica moeda. O tal do olho por olho, dente por dente, né? Joana de Ângeles, ela é perfeita. Só tem um detalhe nessa frase. Quando se consegue? Uai, mas a gente está tentando. Olha o desculpismo. A gente está tentando. O bom é que a gente traz a teoria e já traz logo todos os problemas juntos. Mas eu boto o quando se consegue a termo de análise nossa, reflexão interna. Então, esse é o caminho. A gente precisa conseguir não devolver o mal com o mal. A gente precisa, se assim o considerar, recebi o mal, tentar processar e devolver o quê? O bem. Devolver o bom pensamento, devolver a boa vibração. Eu estava lendo os capítulos anteriores, aí eu parei numa parte que me chamou a atenção, que me lembrou, na verdade, o capítulo 1, que é a energia vibratória do universo. Então, se a gente está aqui para devolver o mal, imagina o que de energia vibratória também vem para a gente. Sim. E na sequência, Dani, ela, já na página 60, ela então vai dizer, não sendo vitalizado, olha a palavra que tem tudo a ver com isso de energia que você está trazendo, porque vitalizado tem a ver com vida, energia. Não sendo vitalizado pelo rancor, o ódio autoconsome-se, não encontrando revide. Ou seja, a gente quebra aquela energia que não fica, né, ressoando ali, circulando, indo de um para o outro, né? Quando a gente acha que está fazendo mal para o outro, a gente também está fazendo mal para nós mesmos. A ofensa perde o seu significado e, não se retribuindo o equivalente mal que lhe foi direcionado, este desaparece. Não estava nem combinado isso não, tá? Mas foi assim, sem querer, essa leitura do primeiro capítulo. Sem querer querendo. Agora, percebe o quão nocivo é quando nós alimentamos isso, mas não é só para o outro, primeiro para nós. Sim. Porque o espírito aqui habita, então se ele habita esse corpo material, nós precisamos ter uma higienização. É aquilo que a gente faz toda manhã, levanta, toma um banho e tal, vai arrumar o cabelo, vai escovar o dente. Mesma coisa com os nossos pensamentos. A gente não pode ficar alimentando esse rancor. A gente não pode ficar resistindo a isso. Nós precisamos entender que o sentido da gratidão, ele vai sempre para essa coisa mais leve. Eu não estou dizendo que é fácil ser leve, mas esse é o sentido, esse é o caminhar. E aí nós precisamos amarrar com o título desse capítulo, que são os nossos compromissos. Porque não adianta a gente dizer assim, a gratidão é tudo isso. E aí virou a esquina ali, a gente não assumiu esse compromisso de amar os nossos inimigos, a gente não assumiu os compromissos de caminhar para essa desconstrução
do olho por olho, dente por dente. Sim. Tem muito a ver com o que a gente comentou na semana passada sobre a questão da imaturidade, que a gente fica ali na sombra da infância, ficando, alimentando todas aquelas dores, aquelas coisas, né? E Joana vai falar que não valorizar o mal, nem lhe atribuir sentido, é a maneira mais eficaz de culminar amando os agressores e os perversos. Então, é muito importante a gente sair efetivamente desse alimentar os pensamentos, as lembranças, alimentar o mal pelo outro, alimentar a história de ter um caderninho de pessoas de lista negra, né? De pessoas que eu odeio. Parece brincadeira, mas tem gente que tem isso, tá, Dani? Muitas vezes não é nem material não, mas fica aqui, ó, na cabeça, né? A gente, aquele fulano, aquele ciclano, não. E aí essa sua reflexão traz aqui que, um pouquinho mais para baixo da página 60, que nem sempre, porém, o ser humano consegue viver a psicologia da gratidão. Isso é fato. Nem sempre nós vamos conseguir viver, mas pode iniciar um dia em júbilo e gentileza. À medida, porém, que as horas passam e sucedem-se os incidentes no convívio familiar, no trânsito, trabalho, o que a gente vira? A gente começou em júbilo, não esquece isso. Aquele monstro que a gente acha que está lá fora, que é o outro, né? Aí ele vem daqui de dentro assim. Acabamos o dia com um mau humor, nós acabamos queixando-se, nós acabamos azedos, nós muitas vezes acabamos o dia em depressão ou em ansiedade, ou, né, querendo passar algumas etapas da nossa existência. Que nem, eu até anotei assim nesse parágrafo que ele começa, é o último das 60 e vai até o segundo das 61, eu anotei aqui, muito eu no dia a dia, né? Lindo, maravilhoso. Começa de manhã, tá tudo ótimo, aí deu um problema, poxa vida, deu o segundo problema, meu Deus. E aí a gente vai tipo alface em xepa, já viu isso? Que ela vai murchando, 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 murchando. Ela começou o dia vasta, bonita, com as folhas verdes, vistosa. Aí acaba a feira como? Toda murchinha no canto, e ninguém mais quer ela não, tadinha, porque tá ali. Então, assim, foi perdendo toda a sua energia, foi perdendo toda a sua essência. Olha como a gente vai deteriorando, e não é ao longo de uma vida. Joana de Ângeles traz aqui que é ao longo de um dia. Sim, não precisa nem pensar na vida toda, só num dia a gente já precisa ser vigilante, né? E seguindo aí na 61, eu coloquei nas minhas anotações o como, a pergunta do como, para me lembrar o quanto é possível, né? Porque ela vai convidar para quê, Dani? Gratidão, deste modo, né, por todos os acontecimentos, deve ser sempre a atitude mental e emocional de todos os seres humanos. E ela convida ainda dizendo que é possível, né, perseverando-se, treinando-se a gratidão, o sentido de liberdade, de infinito, aposta-se do céu, que se torna luminoso, portanto, pleno. Ou seja, nós podemos, à medida que nós mudamos a atitude, que a gente inicia, já consegue iniciar com júbilo, que mecanismos eu preciso usar, então, para permanecer em júbilo? Que lembretes eu vou ter no meu dia? Que alarmes eu vou ter no meu dia? Não são apenas alarmes dos compromissos terrenos, digamos assim, mas que alarmes espirituais do meu eu vou precisar colocar para me lembrar de estar sempre, opa, volta lá, como se você estivesse sempre recomeçando o seu dia. Restarta, clica o botãozinho da gratidão para perceber onde você está
e conseguir se manter nesse caminhar, nesse reiniciar, né? Esse treinamento, esse convite ao treinamento de Joana de Ângeles está muito relacionado a gente entender que nem só de experiências positivas nós viveremos. E eu tenho um certo problema de ficar lembrando de experiências negativas, mas só que elas ajudam muito na nossa existência. Então, se me permita trazer a luz do nosso dia, mas, por exemplo, o caderno da gratidão, que nosso exercício aí, que a gente propôs aí no início dos episódios, ele me proporciona eu anotar as coisas que também de bom não acontecem, ou pelo menos que eu julgo que não são boas. E aí, uma leitura muitas vezes rápida dele me faz relembrar essas experiências e agradecer. Nossa, eu já passei por tudo isso. Agora, se eu deixar a cargo do meu cérebro, talvez o meu cérebro ele vai, de fato, esquecer. Mas se a gente anotar, se a gente for grato àquele momento vivido, quando a gente precisar, a gente pode trazer a nossa lembrança para a gente também entender, cara, porra, o caminho é muito difícil até aqui. Mas vamos olhar para a estrada que eu percorri, asfalto cheio de buraco, estrada de chão, depois eu peguei estrada boa, depois a paisagem era linda, depois fez frio, depois choveu, depois deu sol de novo. Então, olha a viagem da nossa existência, como pode ser difícil, mas de todo modo estamos aqui, né? Sim. E aí fica a lembrança, então, Dani, porque a gente vinha fazendo esse convite sempre no início do estudo, para as pessoas criarem um espaço de gratidão, né, um caderno, uma agendinha, para aqueles que são mais tecnológicos, se quiser anotar no celular, né, ter um bloco de notas da gratidão, enfim, não importa. O importa é a gente, aos poucos, identificar maneiras de trazer a lembrança, de trazer ali para o cotidiano a gratidão, né? Para que aos poucos a gente consiga ir inserindo esse hábito, essa lembrança, ir se compreendendo. A gente já modificou tantas formas de escrever, não é? Que no início a gente agradecia disso, depois a gente começou a fazer oração no meio, agora a gente começa a registrar, inclusive, as coisas erradas, porque a gente entende que isso é importante também no processo de agradecer. Então, não deixem de experimentar, porque também não é fácil lembrar todos os dias, e só fazendo é que a gente consegue ter a vivência mesmo. Isso não é teórico, né, Dani? Quando a gente sai do campo teoria para a prática, e muitas vezes não adianta a gente acumular tanta teoria, porque a gente não vai conseguir colocar tudo isso na prática de uma vez. Uhum. Então, sempre os convites são para que a gente faça de pouquinho em pouquinho. Não são grandes mudanças que a gente precisa sofrer na nossa existência, mas são mudanças contínuas. São mudanças que a gente vai implementando no nosso dia a dia. Por exemplo, o caderninho eu levei 21 dias para seguir 21, 25, quase 30 dias para seguir o ritmo. Porque tinha dias, eu trouxe aqui, inclusive, tem dias que eu não tinha tempo, ou não lembrava, ou o caderninho sumia, aí só voltava um dia depois, esse caderno também ele saía para dar umas voltas, não sei onde que ele ia. Mas depois que você engrena, depois que você cria isso como um hábito, fica mais fácil e você sente falta. Você sente falta. É como gravar aqui. Se a gente não gravar numa semana, olha, dá abstinência. Mas sabe por quê? A gravação, ela é a culminância de um estudo. Então, eu fui olhar o que me faz falta é estudar. E antes disso, me perceber como eu vivia.
Então, eu vim numa cadeia que é uma constante mudança. E eu, sinceramente, apesar de ter lido o livro todo, e aí quando a gente lê, né? Estudar é um pouco diferente, eu não estou avançando, eu estou estudando capítulo a capítulo, momento a momento, me concentrando naquele momento, porque senão você começa também a trazer coisas que só te agradam. Vamos lá para o final do livro, que agora está bonito o negócio. Mas e essa construção, um compromisso com a construção que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Então, é nesse sentido que eu falo que é um exercício diário. É isso aí, Dani. Fica o convite, então, para que a gente exercite-se diariamente. Exercite-se através do estudo, que a gente aprenda a estudar de forma muito mais a se perguntar o que este texto traz para a minha vida, para a minha prática, para o meu cotidiano, o que desta teoria, digamos assim, eu consigo modificar, transformar em mim, nos meus hábitos, na minha vivência, como iniciar o hábito da gratidão. A teoria é muito linda, a gente aprende até português estudando junto. Mas acho que o maior aprendizado é a gente aprender a si mesmo, a gente se aprender, né? A gente se conhecer. Eu já aprendi uma galera de palavra aí, uma galera de palavra. Sim, sim. Eu já não preciso mais procurar no dicionário o que é morbo. Eu já aprendi o que é morbo. Qualquer dia desse eu vou usar naturalmente. Qual é o coletivo de palavras? É uma galera, porque é tanta. A gente já começou a falar besteira, toda hora de se encerrar. Exatamente. Ju, boa semana. Ah, peraí. Eu quero agradecer que eu ganhei presente, olha. Olha. Minha canequinha, Aprendizes de Joana. Super Gêmeos, ativar. Obrigada, Ju, Dani. Estamos juntos. Grande beijo a você, grande beijo para todos que nos acompanham. Estamos juntos, estamos aprendendo, graças a Deus. É isso aí. Obrigada.